Vou continuar sobre o vídeo anterior, sobre o mito do nascimento de Jesus Cristo. E, de acordo com eu estava lendo sobre a genealogia, eu tinha feito uma leitura sobre o livro de Mateus. Agora eu vou fazer, tem a genealogia no livro de Lucas. E vou fazer a leitura agora. Aqui no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Como se cuidava? Filho de José e José de Eli. Aqui podemos ver que Jesus está incluso. Ele está incluso na genealogia de José. E este José era descendente da tribo de Judá. Até aí, de acordo com a genealogia, está correto. Claro, tirando os nomes, porque os nomes, na verdade, foram todos adulterados. Isso aí fica para outro assunto. Mas, de acordo com a história, estou falando, o que está escrito agora. Mas esse Jesus, de acordo com a genealogia, correspondia, ele descenderia da tribo de Judá. Mas, de novo, como não ocorrera uma relação estável entre marido e mulher da parte de José e de Maria, este Jesus, na verdade, não descenderia de nada. Ele seria, na verdade, ele deveria herdar ele era do Espírito. Se na verdade ele era do Espírito, ele não tem geração, e nem de Judá, nem de nenhuma das 12 tribos, de acordo com o que podemos analisar e ver aqui. E assim, também podemos ver que a Maria, na verdade, essa Maria contada na história, não poderia também, ele na verdade descenderia só da tribo dela, e provavelmente, e de acordo com a história, ela não descenderia da tribo de Judá. E também mulher não se conta na genealogia, somente o homem. Pelo menos aquele tempo, há 2000 anos atrás, a história de acordo se contava. Entendeu? Agora, também tem um assunto muito importante. Para esta mulher, o anjo apareceu, o Senhor, o Espírito Santo apareceu, falou com ela, assim de acordo com a história. Porque ela era agraciada e ia nascer o filho, o Salvador. Certo? Por que não teria este anjo aparecido a esse José e falado? Porque o homem não é o cabeça? Por que aparecia a esta mulher e falaria isto, sendo que poderia se apresentar ao homem? Porque na verdade, se ele mesmo quer que o homem se represente cabeça da família, a coluna da família, por que deveria então a mulher saber disto em espírito? E esse tal José deveria receber um sonho e aceitar através de um sonho. Sonho é sonho. Até eu, se eu sonhar um caso desse, vou ficar com meu pé atrás. Porque é difícil acreditar numa história, como eu disse anteriormente, dessa. É difícil. Entendeu? E como podemos ver, o caso da prima de Maria, que quando como diz a história, pelos nomes, eu sei que os nomes estão adulterados, mas estou relatando aqui para facilitar o assunto, entendeu? Porque já é difícil as pessoas raciocinar tal assunto. Se eu complicar e colocar os nomes originais, vai ficar mais difícil para as pessoas. Então, é assim, você pode analisar e buscar lá, leia no livro O Nascimento de João. Ao nascer João, o que ocorreu? De ato natural, nada dessa falácia de espírito. Mas, um assunto importante. O que é chamado de Zacarias, que era o pai de João,
que seria ele o prometido para batizar a voz do que clamava no deserto, este João, o anjo, quando anunciou o nascimento dele, apareceu ao pai dele, Zacarias. Não a mãe de Zacarias, não a mulher de Zacarias para falar tal coisa. Viu como a história é muito contraditória? Porque para ele poderia falar e para José ele deveria receber um sonho e acreditar num sonho. E mesmo assim, se você vê que João nasceu de uma relação estável entre homem e mulher. Agora, Jesus, de acordo com a história de Jesus, Maria e José, foi algo bem bizarro mesmo. Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, a própria Igreja Católica e os que copiaram fizeram o criacionismo das mitologias anteriores que sucediam no passado. E é isso que ocorreu entre o nascimento de Jesus, de acordo com a história. Porque também Jesus também, o nome Jesus é uma grande mitologia, um grande mito. É uma invenção inserida nas escrituras. Por isso que hoje a humanidade está selada e de acordo quem leu o Apocalipse não consegue compreender porque está fechado, é como um livro selado para todos. Mas para quem conhece a verdade, passa a conhecer, é um livro aberto e não há mistério nele. Só se torna mistério porque mistério é algo que não está revelado. Então, voltando a este assunto e comentando sobre isso é uma grande falácia. Toda essa história. Agora só vai acreditar nisso quem gosta de viver sob o manto do mito de Jesus Cristo, de Deus, Jeová, e sucessivamente, e o domínio do Império Romano, porque o Império Romano, na verdade, ele continua, só que antigamente eles agiam como o imperador matava, era olho por olho, era sangue, derramava sangue. Hoje não, hoje ele consegue matar sua alma através do cristianismo, porque, na verdade, as escrituras relatam sobre o engano da besta. A besta viria não para dominar e falar eu sou a besta e todo mundo vai me seguir. A besta ela viria e enganaria a todos. Como que ela faria isso? Ela falaria que nem um cordeiro. Entendeu? É só compreender essa parte. Que este assunto deixarei para uma outra oportunidade, porque é fora a parte sobre este mito. Eu estou comentando aqui, mas deixarei para uma outra oportunidade. E podendo ver, de acordo está escrito, a genealogia, só a pessoa ir buscar e raciocinar, e por que aquele José poderia ser desonrado e não poderia desonrar a mulher, por que o Senhor poderia desonrar a José e José não poderia desonrar o homem, não poderia, que é o homem, não poderia desonrar o Senhor. Claro que isso é coisa de Baal. Na verdade, a história em si é a história de Baal. É um mito do submundo dos mortos. Porque homens maléficos suscitaram a história das mitologias antigas e colocaram nas escrituras. Agora, eu não estou aqui para eu não estou aqui para converter, ao contrário, eu estou aqui porque o El Rai me colocou. Ele me deu esta autoridade para assim falar, entendeu? Porque se ele não me desse autoridade, nada eu poderia fazer. Porque se é o tempo, e se chegou o tempo, por isso que eu estou aqui. Se ele me constituiu para ser servo dele, serei servo dele. De acordo está todos postados os meus comentários e de acordo como ele me constituiu para esta missão. Não temerei, se não temo nem a morte, nem a Deus, que são Deus e Jesus, não temerei ao homem que nada pode me fazer. E assim, vou encerrar este comentário. Fica a análise de qualquer um. É de aceitação? Não sei, mas
Para mim também não importa. Importa é que o El Rai me aceitou para saber e separar o joio do trigo, porque foi inserido nas escrituras dele. E a Bíblia está adulterada. Só acredita quem gosta da mentira. Eu sou muito grato.